Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo dom da vida, Pai. Obrigado por poder levantar, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça e misericórdia derramada cada manhã, Deus. Continue falando em nossos corações, Senhor, que nós possamos introduzir a Tua palavra e não somente introduzir, mas poder colocar em prática todos os dias de nossas vidas, Pai. Que venhamos a entender o verdadeiro Evangelho, Pai, e sentir o Seu amor por cada um de nós. Esteja conosco no decorrer desta semana. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo o tema é fogo, víboras e o chamado. Amém. E vamos abrir nossos livros, nossa Bíblia, em Levítico, capítulo 6, verso 13, que vai dizer exatamente assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? Irmãos, eu acho que o maior medo, ou um dos maiores medos do ser humano hoje, é o medo do fracasso. É um medo de falhar, né? E eu trouxe 2 exemplos hoje, e eu não poderia deixar de falar de Pedro. Pedro andou sobre as águas e Pedro afundou. E eu pergunto, por que que outras pessoas não afundaram com Pedro? Justamente porque somente Pedro fracassou, falhou no caminhar. E é muito simples a resposta, porque justamente os outros nem tentaram caminhar. Então, unicamente quem estava caminhando como ele, como Jesus, era Pedro naquele instante. E Jesus apenas diz para Pedro: vem. Jesus não diz: vem, espera, prepara-te e venha. Não. Jesus diz: vem. E do jeito que Pedro está naquele instante, Pedro vai. Despreparado somente na fé da voz de Deus. Ele começa a caminhar como Cristo. Em Cristo. Em direção a Cristo. Aleluia. Então Jesus não chama quem está pronto. Jesus chama despreparados, porém escolhidos por Ele. Então, irmãos, que nós não estejamos, a priori de tudo, como os fracassados, ou melhor, como os que têm medo do fracasso, porque não tentaram. Porque muita gente nem tentou. Muita gente ficou no barco. E é assim na minha e na sua vida. Só afunda quem caminha, quem tenta. Só comete falhas quem caminha, quem tenta. Que agora quem está com medo, quem está no conforto, quem conseguiu o que queria e acha que está tudo bem, está no conforto do barco porque tem medo de caminhar como ele.
E aí eu chego no fogo. Como assim, Luiz? Não entendi. Vamos em Atos 28 falar de Paulo. Acende-se uma fogueira na ilha de Malta. Paulo é o único que levanta e começa a catar gravetos. Para quê? Para manter a fogueira acesa. Ou seja, para manter o fogo aceso. E justamente porque a víbora só mordeu a mão de Paulo e não mordeu a dos outros. Primeiro, mais uma vez, o medo de fracassar, o medo de falhar, não permitiu com que os outros tomassem a iniciativa de caminhar, de manter o fogo aceso. É nossa missão hoje manter essa chama de Deus viva. E muita gente está sentado em volta da fogueira, vendo a fogueira apagar e nem sequer se levanta para pegar um feixe de gravetos, porque tá com medo de tomar uma mordida de uma víbora. Porque tá com medo de afundar, porque está andando no mar. E esquece que Jesus é contigo. Porque assim que Pedro afundou, Jesus levantou. Opa! Eu sei que você não está preparado, mas eu estou aqui. Eu te chamei. E assim com Paulo, a víbora mordeu, porque ele era o único que ali tinha perigo para a víbora. Ou seja, o inimigo viu justamente quem estava fazendo a diferença e quem era escolhido e chamado para poder fazer algo muito grande lá na frente. Então os que estavam com medo, estavam nas sombras, para o inimigo não valia de nada. Por isso a víbora não mordeu, segundo ponto. E o que Jesus fez? Assim como Pedro caminhou sobre as águas, afundou e Jesus levantou, porque Pedro não estava preparado, assim aconteceu com Paulo. A víbora mordeu, porém o veneno não matou Paulo. A víbora mordeu, porém o veneno não matou Paulo. Ou seja, vão falar mal, vão fofocar, vão fazer macumba contra a tua vida, vão almejar ter a sua vida, vão armar ciladas contra a sua vida, vão se unir porque sozinhos não conseguem e vão tentar, de alguma forma, anular a sua vida, o que você pode alcançar lá na frente, porque sabem da sua capacidade. Mas não vai acontecer. A víbora pode até morder, mas o veneno não vai fazer efeito. Só para as pessoas verem quem é Deus na sua e na minha vida. Aleluias. Irmãos, Paulo sacode a víbora e a joga no fogo. Olha o quão importante é manter o fogo aceso. Sem fogo não tem como matar as víboras. Sem fogo não tem como nós intercedermos, não tem como nós lutarmos contra o mal. A chama precisa estar acesa. E isso
depende exclusivamente de nós. Nós, Paulos, Pedros, caminhando como Cristo, pegando feixe de gravetos, tomando mordidas de víbora, passando lutas, batalhas, guerreando, jejuando, orando, batalhando, pelejando, para manter a chama viva, chama acesa, porque Jesus confia em você. Senão ele não teria te escolhido. Tem propósito grande na sua vida. Isso é chamado, irmãos. E o chamado, ele é grande. O que Deus tem para cada um de nós é particular. Porém, cada um precisa saber, deve saber qual é a função de cada um. Todos nós somos importantíssimos nesta guerra. Portanto, irmãos, sejam corajosos. Vão adiante. Sigam, não tenham medo de fracassar. Não tenham esse medo, não levem isso. Não tema o mar, pois se você afundar, mão de Jesus te puxa. Não tema a víbora, pois se o fogo estiver aceso, o veneno não terá efeito. Apenas uma coisa é exigida de você. Quando Jesus te chamar para sair do barco e andar sobre as águas, saia imediatamente e não olhe para trás, não olhe para os lados, para quem está contigo e para quem está ficando. O que importa é você, a sua caminhada e Jesus. Portanto, coragem, fé e obra, ação. E não deixe o fogo se apagar. É nossa missão deixar o fogo aceso, deixar a chama viva. Não importa quantas víboras nos mordam. Jesus está conosco e nós sabemos que qualquer víbora possa nos morder ou vir a morder. Porém, o veneno não fará efeito sobre nossas vidas, não trará morte, e sim vida. Amém, irmãos? Que os irmãos possam ter um dia abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos por poderem ter me escutado, ter compartilhado essa palavra de Deus que falou em meu coração, a priori de tudo, e eu poder ter compartilhado com os irmãos mais uma vez. Irmãos, aqueles que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam no canal Palavra Viva, onde todo sábado tem uma palavra abençoada para vocês para a semana. Toda terça, toda quinta, todo domingo também tem vídeos curtos, que chamam-se de shorts, também falando da palavra de Deus, tá? Também tem no TikTok, o evangelista Luiz Barbosa, que sou eu, sempre tentando levar a mensagem de Deus aos corações, alcançando o máximo de famílias, muitas das vezes que nem conhecem a palavra. Por isso é importante não somente se inscrever no meu canal, porém compartilhar a palavra de Deus. Compartilhem este canal com outras pessoas, compartilhem a palavra, compartilhem um vídeo. É muito importante. É um canal que está sendo liberado para várias pessoas, para a gente poder se conectar em Deus. Amém? Deus os abençoe. Fiquem com Deus.